O Checkmate está de volta e agora o Rafael Lima é quem vai fazer a pergunta para a Andressa. Olá, Andressa. Esse novo modelo de parto assistido, que tem um foco no autocontrole, no poder de decisão, na saúde psicológica e no cuidado com a gestante desde antes do parto até o pós-parto. Como é que isso tem sido aceito pela sociedade? Então, existe muito desconhecimento ainda em relação a essa questão, né, do parto, da humanização do parto, como a gente já falou aqui. E o que acontece é que ainda não é muito aceito por alguns profissionais da assistência ao parto e também por algumas mulheres, algumas famílias. As pessoas acham que o parto humanizado é um parto que não preza pela segurança, né? Então, acaba tendo esse embate muitas vezes, né? Os profissionais que ainda estão arraigados em práticas antigas, né? E algumas famílias, algumas mulheres que ainda também não têm esse conhecimento. Então, infelizmente, ainda não está muito bem difundido, né? E eu acho que espaços como esse aqui são bem interessantes para ajudar nessa ideia de melhorar, porque a ideia é melhorar a assistência ao parto, né? A gente já tem aí pesquisas, né? Países como a Holanda, como a Inglaterra, que tem uma assistência obstétrica muito boa, índice de mortalidade materna baixo. Eles já têm, existem pesquisas que mostram, né, os benefícios de um parto em que a mulher ela é mais ativa, em que tem o mínimo de intervenção possível. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa realidade defasada, né? Então, a gente tem pesquisa, a gente tem conhecimento e, assim, não precisa de muito investimento financeiro. Então, o que é que está faltando para a gente melhorar, né? Muitas iniciativas, né? Agora chegou a vez de Tayane Oliveira. Olá, tudo bom? Em termos de número, qual o índice da procura pelo parto humanizado aqui na capital e a quantidade de doulas no Rio Grande do Norte? Pronto. A gente não tem muitos dados, né? Infelizmente. A gente carece de pesquisas que mostrem número de violência obstétrica, né? Enfim, a gente não tem muitos dados, mas eu acredito que parto humanizado, né, como opção, assim, ainda não seja um número muito alto. Se a gente pegar os índices de cesariana, aqui em Natal, são índices altos ainda, né, nos hospitais particulares principalmente, no SUS a gente em alguns hospitais tem 50% de parto normal, 60% em alguns, 55%, mas tem maternidade particular, privada aqui em Natal, que o índice de parto por cirurgia, né, cesariana, é 98%. Né? Então, é um índice muito alto. Então, a gente não tem esses dados, mas, enfim... Surgiu o alerta, então, para alguém fazer, né? Para as entidades. Exatamente. A próxima pergunta é com a Diane Ceribelli. Bem, assim, o que eu gostaria de saber, já que esse tema parto humanizado, como eu já, enfim, citei, ele está bem em alta, né? E, de uma certa forma, a sociedade desconhece e tem essa coisa toda convencional do parto. Como foi que se iniciou esse processo de ter uma doula, né, para fazer o acompanhamento da gestante após o parto? E se ser doula pode ser praticado tanto por mulheres e por homens ou apenas por mulheres? O parto, antes de ser um evento hospitalar, ele era um evento familiar das mulheres, né? As mulheres pariam em casa, então a mulher estava sempre rodeada de outras mulheres, geralmente da família, né? E mulheres mais experientes que estavam ali acompanhando. Essa experiência com doula, ela surgiu a partir de algumas experiências em hospitais. Se eu não me engano, na América Central, teve uma pesquisa lá que mostrava que quando tinha uma pessoa treinada para auxiliar, aqueles partos tinham desfechos melhores. Uma pessoa que não fosse, não necessariamente da família, uma pessoa que não era da equipe técnica, mas era uma pessoa que ela tinha um treino em acompanhar a mulher, né? Ela não vai
se preocupar com aspectos técnicos do parto. Ela vai se preocupar com a mulher, o bem-estar da mulher, porque é isso que a doula faz, né? Que eu acho que é interessante a gente falar, que a doula não faz nenhum procedimento técnico. A doula, ela está ali preocupada com a mulher, com o bem-estar da mulher. Então, ajudar a aliviar a questão da dor, né? Com métodos não farmacológicos, né? Trabalhar aspectos emocionais daquela mulher. Então, esse processo, né, de mulheres acompanhando outras mulheres durante o parto sempre aconteceu. E aí, hoje em dia, a gente tem essa inserção maior, né, das doulas. Inclusive, aqui em Natal, a gente tem uma lei municipal que garante o acesso das doulas nas maternidades, que durante muito tempo ficou proibido o acesso das doulas ou condicionado à questão do acompanhante. Não era considerada como acompanhante, né? Ela era considerada como acompanhante. Então, assim, ou entrava o acompanhante ou entrava a doula. Né? E aí, com essa lei, foi possível... Isso, porque a gente já tem uma lei federal antiga que chama Lei do Acompanhante, que é uma lei que garante à mulher a possibilidade de levar qualquer pessoa que ela escolha para estar junto com ela durante o parto. E aí o que acontecia, né? Alguns hospitais diziam, não, então, se você vai com a doula, o acompanhante não pode entrar, né? Quer dizer, indo contra uma lei federal. E aí agora, com essa lei municipal, né, desde o ano passado, as doulas têm acesso garantido nos hospitais. Elas têm que fazer um cadastro antes, né, e tem esse acesso garantido. E sobre a questão dos homens. De doular, né? Se pode ser homem ou mulher. Bem controverso. Bem controverso. Eu nem vou responder sim nem não, porque algumas mulheres... Mas aqui, por exemplo, há em Natal? Não conheço. Só mulheres? Não conheço, só mulheres. Há uma questão de ser um evento do universo feminino, né? Enfim. Então, muitas pessoas acreditam que só doulas podem ser só mulheres. Eu não sou tão ortodoxa, né? Mas acho que exigiria do homem um trabalho grande de desconstrução dessa masculinidade, né? Que infelizmente a gente tem essa masculinidade muito tóxica na nossa sociedade. Então, acho que seria um processo bem de se desvencilhar dessa masculinidade para se tornar muito sensível e empático à mulher naquele momento. E o próprio termo, né? Vem do grego, mulher que serve, mulher né? que serve, exatamente. Já é outra coisa. Mas a pergunta pessoal, como é que começou o seu trabalho, né? Pronto. Como doula? Quando eu engravidei, em 2013, e aí eu sempre soube que eu queria um parto normal, e aí eu comecei a perceber que não seria tão simples. Eu achava que era assim, chegava, quero ter um parto normal. Ok, você vai ter um parto normal. Vou esperar. Mas aí eu percebi que não era bem assim, que as práticas eram muito invasivas e que eu precisaria estudar, me preparar para conversar com os profissionais de saúde, né? Que, assim, não deveria ser assim, né? Mas, enfim. Eu comecei a conversar com amigas e contratei uma doula, né? E no meu caso, acabei optando por um parto domiciliar, né, assistido. E me encantei, assim, porque eu tive uma experiência realmente incrível. Foi uma experiência maravilhosa para mim, que, assim, mudou muito, né, a minha relação comigo, né, enfim. E eu comecei a pensar nas mulheres que não tinham acesso a isso. As mulheres que passavam por violência, as mulheres que não têm acesso a uma boa assistência, as mulheres que sofrem sequelas, as mulheres que morrem porque têm uma assistência ruim, né, no parto. Então, eu comecei a me envolver, primeiramente, com as mulheres do movimento pela humanização do parto. E hoje você coordena? Hoje estou lá junto com as mulheres coordenando esse movimento. E, inclusive, a gente escreveu, junto com a Natália Bonavides, que era vereadora na época, a gente escreveu um projeto de lei sobre a humanização do parto em Natal. Esse projeto de lei está na Câmara há mais de um ano, né? Passou já na Comissão de Cidadania e Justiça, passou na Comissão de Saúde e está lá. A gente tentou fazer a votação ano passado, mas, enfim, alguns vereadores obstruíram a votação. Então, assim, foi esse movimento, né, de tentar melhorar as condições de parto para outras mulheres, porque eu achei muita desigualdade, né, muita injustiça que algumas pessoas tenham uma experiência tão incrível e outras pessoas sofram tanto, né?
que a sociedade organizada possa ajudar vocês nessa causa. Você falou do movimento pela humanização do parto, né? Nosso programa, infelizmente, está acabando, mas para quem está em casa, está assistindo e quer saber um pouco mais sobre essa ação, tem um site, redes sociais, telefone? Redes sociais, e a gente tem também aqui uma associação de doulas, chama Associação de Doulas Potiguar, que dá para entrar nas redes sociais, Facebook, Instagram, entrar em contato. As doulas, elas estão sempre promovendo ações. Tem uma roda de gestantes que acontece uma vez por mês, ali no Bosque dos Namorados, no Parque das Dunas. É o último sábado de cada mês, se não me engano, e estão sempre participando de ações junto às unidades básicas de saúde, junto aos CRAs. A gente está sempre tentando participar de ações também na periferia da cidade, para sair um pouco, né, daqui desse centro, assim, e sair também espalhar pela periferia. Então é isso, o programa Checkmate chega ao fim, mas eu faço convite para que você possa também acompanhar a nossa produção pelas redes sociais, assim como acompanhar os programas que já foram ao ar pelo YouTube da TVU. A gente se vê no próximo programa. Até lá!